Boa noite, querida igreja, amada igreja. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com toda a igreja essa noite. É uma alegria muito grande estar aqui. De alguma forma, nos sentimos muito queridos por essa igreja. Nós nos sentimos parte dessa igreja. Eu recordo a primeira vez que eu estive aqui, deve ter sido 2016 ou 2017, ainda estava em obra. Acho que ampliaram um pouquinho o templo, não foi? Ali na entrada, né? E que bênção ver a igreja lotada. Glória a Deus. Estivemos assim que nós chegamos no Panamá, estivemos aqui, teve café da manhã, uma delícia. Ainda, pela graça de Deus, também tivemos a oportunidade de visitar a Dona Ieda, um tempo gostoso ali, presbítero Luiz, querido presbítero Luiz, da família de Itajubá, que é a cidade também da minha mãe, cidade também da vereador Itamar. E também tivemos, naquele domingo, um almoço maravilhoso, com um casal querido aqui da igreja, um churrasco delicioso, Denis, que arte. Mas que bênção, é um privilégio para nós, como missionários, fazer parte da igreja, primeira igreja presbiteriana de Guarulhos. A gente percebe o amor, o envolvimento missionário dessa igreja. O pastor dessa igreja está no campo missionário. Que coisa linda. E como vocês se dedicam, o envolvimento de vocês com os missionários, com 14 projetos, conosco desde o começo, e como eu digo, sem querer exaltar alguma coisa assim, mas lá no Panamá, nós ficamos 6 anos no Panamá, e nós fomos desde o começo, a primeira igreja presbiteriana de Guarulhos estava conosco. E lá no Panamá, quando chegamos, 6 anos atrás, não tinha igreja reformada, não tinha igreja presbiteriana, hoje tem. E aquela igreja lá é filha dessa igreja. Porque a igreja presbiteriana, a primeira igreja presbiteriana de Guarulhos estava lá também conosco. E mais 14 projetos missionários, começando com o presbítero Lucas, né? Vários deles conhecidos, amigos, colegas, né? E que, glória a Deus, nós somos muito gratos a essa igreja. E nos sentimos muito próximos também de vocês. Isso é muito especial no nosso coração. Às vezes a gente fica longe, fica, né, sem muito contato, mas a gente sabe que aqui tem irmãos que oram e que estão conosco. Irmãos, sem mais delongas, vamos abrir a palavra do Senhor. Vamos abrir também na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15. Paulo escreve aos Romanos, carta dos Romanos, capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 22 até o 33. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 22 até o final do capítulo 15. Diz assim a palavra do Senhor, Romanos 15, 22. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma oferta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque, se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, também devem servi-los com bens materiais. Tendo, pois, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, ao visitar-vos, irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que luteis juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor, para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos, pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muito interessante. Aqui tem as duas menções que nós vemos à Espanha no Novo Testamento. Campo missionário ao qual Deus está nos conduzindo. Mas quando nós vemos esse texto, né, diante das nossas questões também, nossos pensamentos. Irmãos, primeira igreja presbiteriana de Guarulhos, para onde iremos? Para onde vamos? Qual a nossa direção da nossa vida pessoal? Para onde nós nos deslocamos? Para onde nós caminhamos? Onde está mais ou menos o nosso desejo, o nosso coração?
Quando nós fazemos os constantes deslocamentos, quais são os nossos destinos? Para onde nós vamos quando saímos daqui depois desse momento tão gostoso juntos? Nós vamos para a nossa casa, amanhã cedo, por volta de 8 ou antes, alguns saem antes. Onde nós estaremos? Como vai ser esse nosso deslocamento? Onde vamos chegar? Onde iremos? E mais, um outro destino talvez esteja no nosso coração. Quando tivermos aquelas férias, quando tivermos aquele tempo para desfrutar, para onde iremos também? Quais são os nossos destinos? Estamos sempre, talvez, na nossa cabeça, na nossa mente, no nosso coração, pensando em lugares para visitar, lugares onde estamos, para onde iremos, lugares que constantemente nós estamos indo. Diariamente, estamos deslocando em direção a um local. Então, talvez nós possamos dividir o local para onde a gente vai, o lugar onde a gente trabalha. Estamos sempre indo para lá. Saímos de casa, vamos para o lugar onde trabalhamos, onde exercemos nosso ministério, onde desfrutamos, onde aprendemos também, ou escola. Ou então tem lugares também onde nós gostaríamos de ir, não lugares que nos dá prazer. Domingo que vem vamos estar aqui na igreja, hoje também estivemos na igreja, lugares. Sempre estamos constantemente indo a lugares que nos dão alegria, que gostamos de ir, que é uma bênção. Então, nós estamos sempre deslocando. Lugar de trabalho, lugar onde a gente tem prazer de ir. E também tem um lugar onde a gente sonha chegar. Talvez um lugar especial, um lugar que não gostaria de chegar nessa posição. Gostaria de chegar nesse local para conhecer, para desfrutar. Deus colocou algo no meu coração. Gostaria de conhecer esse lugar, esse país, essa região. Gostaria de conhecer alguns desses destinos. Então, talvez nossa vida está sempre entre locais, entre destinos, entre caminhadas e caminhos. Então, nós nos deslocamos entre trabalho, lugar de prazer, lugar do sonho. Mas, pastor, o que isso tem a ver? Esse texto é muito rico que nós acabamos de ler. E aqui, justamente, Paulo está terminando uma carta muito preciosa. Talvez a Epístola aos Romanos é uma das cartas mais completas do Novo Testamento, porque ali, nessa carta, nós aprendemos bastante sobre teologia, nós aprendemos bastante sobre a graça, sobre a Trindade, sobre justificação. Paulo dedica bastante tempo na carta aos Romanos a escrever sobre doutrina, sobre teologia, sobre fé. Então, quando nós queremos buscar na Bíblia, no Novo Testamento, um livro para realmente estudar com profundidade sobre o nosso relacionamento, sobre os planos de Deus, nós nos debruçamos sobre Romanos. E aqui nós estamos no penúltimo capítulo de Romanos. E é muito interessante que aqui Paulo descreve de uma forma muito clara 3 destinos, 3 deslocamentos que ele ia justamente realizar. Paulo está terminando o livro dele, o livro de Romanos, e aqui nós vemos 3 lugares onde ele ia passar dentro em breve. Ele termina a carta e ele fala de lugares onde ele estava indo. E ele vai nesse texto, vai contar, vai explicar por que esses destinos e o que aqueles destinos significavam para ele. Então, eu creio que isso, a palavra de Deus hoje, nos ensina também, a partir desse texto, as nossas viagens sempre em direção a Deus. Esse é o nosso tema dessa noite, com base nesse texto. Nossas viagens sempre em direção a Deus. Então, vamos lá. Quais são os 3 destinos que nós vemos aqui nessa parte final da carta de Romanos, no final do capítulo 15? Então, são 3 lugares onde Paulo ia se deslocar. São eles Jerusalém, Roma, Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, a igreja aos Romanos, e também Espanha. Então, são 3 lugares que Paulo fala claramente aqui, que são lugares para onde ele ia estar indo, para onde ele ia. E o primeiro lugar que Paulo fala é a cidade de Jerusalém. E nós vemos isso já a partir do versículo. Logo depois, Paulo fala sobre Jerusalém, que ele estava indo em caminho de Jerusalém. E é impressionante que ele fala por que Paulo se desloca a Jerusalém. Ele fala que ele estava indo, ele queria ir para a Espanha, mas antes ele precisava passar em Jerusalém. Então, por que Paulo precisava se deslocar a Jerusalém? Isso está no versículo 26, ele fala, né? Eu preciso ir primeiro a Jerusalém, estou me deslocando para Jerusalém. Por que Paulo precisava ir a Jerusalém? Jerusalém, naquela época, era o centro religioso, era o centro do judaísmo, era o centro do cristianismo. Ali é onde estava o templo de Deus, o templo construído em Jerusalém. E Paulo tinha uma relação muito forte com a cidade de Jerusalém.
Foi ali de Jerusalém em que Paulo passou anos estudando aos pés de Gamaliel. Ali era o centro de estudo onde Paulo aprendeu sobre a fé, ali que se dedicou, Paulo era fariseu, e ali se dedicou a conhecer mais sobre a lei de Deus, sobre o Antigo Testamento. E Paulo, além dessa relação com Jerusalém, além de ter estudado lá, é interessante que nós vemos, a partir do capítulo 13 e 14, nós vemos as viagens missionárias de Paulo. Não foi Jerusalém que foi a cidade onde Paulo, que enviou Paulo. Paulo foi enviado da igreja de Antioquia. Mas repara que em cada viagem de Paulo, logo após a viagem, Paulo passava por Jerusalém. Nós vemos isso a partir no capítulo 15, logo depois que Paulo termina a viagem missionária, Paulo precisa ir a Jerusalém. Por quê? Porque no final da viagem missionária, a primeira viagem missionária, existe uma grande controvérsia entre os judeus com relação aos gentios convertidos. Como eles iam se comportar? O que os novos convertidos precisavam praticar para estarem dentro do cristianismo? Então, houve uma grande discussão, e todo o capítulo 15 vai falar sobre o concílio de Jerusalém, para dirimir essa controvérsia sobre como os novos convertidos deviam se postar. Isso está nos versículos 2 e 4 de Atos 15. Então, Paulo se dirige para Jerusalém logo após a primeira viagem. Depois, no final da segunda viagem, Paulo também passa por Jerusalém. Isso está lá em Atos 18 a 22. E depois, em Atos 19, Paulo comenta, Lucas escreve que Paulo comenta que quer ir para Jerusalém e Roma. Justamente, então, nós vemos aqui no final do capítulo 15 essa confirmação do que nós vemos em Atos 19, 21. Então, a ideia de ir a Jerusalém, Paulo como missionário, como pastor, Paulo precisava passar por Jerusalém, que era o centro onde tinham as autoridades religiosas. Se teve alguma questão na primeira viagem, Paulo tinha que ir a Jerusalém para explicar para as autoridades como passava, o que ia acontecer, o relatório dele e como os gentios deviam se comportar. Então, por que Paulo, então, ia a Jerusalém? Paulo ia a Jerusalém para se reportar às autoridades religiosas, e nós vemos aqui no versículo 25 e 26, que Paulo tinha 2 motivos para ir a Jerusalém. Paulo ia, versículo 25, ia servir, ele ia ministrar, ele ia a serviço dos santos. Uma versão traduz esse serviço dos santos como ministrar aos santos. Então, Paulo se deslocava a Jerusalém, porque como o trabalho dele, como ofício dele, ele ia lá para a igreja de Jerusalém, era um enviado da igreja, era um apóstolo da igreja, então ele ia se reportar, conversar com a autoridade da igreja. E mais, o versículo 26 diz que Paulo ia levar uma oferta das igrejas de Macedônia e de Acaia para a igreja de Jerusalém, porque na igreja de Jerusalém tinham pobres também. Repara o versículo 26, vai dizer que ele estava levando uma oferta para os pobres dentre os santos de Jerusalém. Então, Paulo se deslocar a Jerusalém tinha esse duplo propósito, essa dupla motivação. Paulo ia se apresentar lá, é falar com as autoridades religiosas, e lembre que em Jerusalém estava o templo de Deus. Paulo ia em direção a Deus, Paulo ia em direção à autoridade religiosa, para servir, para ministrar e para levar uma oferta. E essa oferta tinha uma importância muito forte também, era simbólica, mas muito forte, porque vamos tentar pensar na mentalidade do Novo Testamento. A igreja de Jerusalém, a gente pode considerar talvez a igreja berço, a igreja mãe, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, dali, né, estavam os apóstolos, né? Então, a igreja mãe recebendo uma oferta das igrejas dos gentios. Interessante. E também percebi que isso era educativo, pedagógico. A igreja que recebia, a igreja mãe recebeu oferta, sustento das igrejas dos gentios, e para os gentios também, os cristãos convertidos, apoiarem, enviarem ofertas para a igreja mãe. Então, Paulo se desloca para Jerusalém com esse intuito. Não, vou servir lá, eu vou a serviço dos santos. Estou indo para Roma para servir, lá está o centro religioso. Eu vou para onde Deus está, porque lá está o templo de Deus, para servir, para ministrar e também para levar uma oferta. Paulo ia a Jerusalém, então, a trabalho. Paulo estava, fruto do ministério dele, não, preciso ir a Jerusalém. Ele estava indo em encontro com as autoridades em direção aonde Deus estava. O primeiro destino de Paulo era Jerusalém. O primeiro destino de Paulo era ter um encontro onde Deus estava. Ele estava indo ali para ministrar e para levar a oferta. Quando nós pensamos nos nossos destinos aqui,
Quando pensamos talvez no nosso destino de trabalho, será que de alguma forma nós pensamos que estamos indo também para servir quando vamos trabalhar? Temos essa imagem, essa ideia de que nós nos deslocamos também ao lugar onde nós trabalhamos. É um lugar também onde podemos encontrar Deus. Será que Deus está na nossa mente quando nos deslocamos ao nosso trabalho? Paulo estava indo para Jerusalém, onde Deus estava. Ele ia prestar contas, ele ia servir, ele ia ministrar, ele ia levar uma oferta. Outro lugar que Paulo ia, o segundo destino, o primeiro destino era Jerusalém. O segundo destino, para onde Paulo estava indo, nós vemos aí a partir do versículo 22. Paulo fala que depois de ir a Jerusalém, ele queria passar em Roma. Paulo queria estar com a igreja de Roma. Paulo escreve a igreja de Roma. E Paulo tinha um carinho muito grande por essa igreja. E perceba que nos versículos 22 e 23, a forma como Paulo se dirige à igreja de Roma. Paulo fala assim: olha, eu também queria muitas vezes visitar vocês, mas eu fui impedido. Eu tenho um desejo no coração de estar com vocês, mas eu não consegui, não pude antes. Queria muito estar na igreja de Roma. E aí no final do versículo 23, ele vai dizer também: eu desejo há muito tempo venho desejando estar com vocês. Paulo queria estar na igreja de Roma. O destino de Paulo queria estar em um lugar agradável. E por que Paulo queria porque era tão importante ir a Roma? A gente talvez pense, não, Roma era a capital do império. Se Jerusalém era talvez o centro religioso, Roma era a grande cidade então. Ali estava o Senado, ali estava o Coliseu, ali estava talvez o poder, o comércio, o centro de tudo. Talvez nós pensássemos, talvez um lugar para trabalhar, um lugar para ficar, talvez fosse Roma. O grande centro daquela época, o grande centro do Império Romano. Só que o que atraía Paulo em Roma? Será que era isso que ele queria ir a Roma? Não, há muito tempo eu estou querendo ir, fui impedido, eu desejo isso no meu coração há muito tempo ir para Roma. Por que Paulo queria ir tanto para Roma? Pelos atrativos de Roma? Será que era por isso? Repara que o versículo 24 começa a dizer os motivos. Não. Paulo, ele quer ir, porque no final do versículo 24, ele diz assim: porque eu queria desfrutar a companhia de vocês. Eu quero estar junto com a igreja para desfrutar. É bom estar junto com vocês. Eu quero estar em Roma porque a companhia de vocês me dá alegria. E mais, versículo 32, ele vai falar também: a fim de que, ao chegar em vós, eu chegue com alegria e possa me recrear convosco. Então, estar em Roma, ir para a igreja de Roma, é onde Paulo sentia prazer, sentia alegria. Ele estava junto dos irmãos da igreja de Roma. Isso é tão forte que o capítulo 16, o último capítulo da igreja da carta de Paulo aos Romanos, é muito interessante. Quase todo o capítulo 16, o último capítulo de Romanos, é dedicado a quê? Saudações. Paulo vai escrevendo, saúda Timóteo, saúda Lúcio, a partir do versículo 16 ele fala, versículo 3, 16:3, saúda Priscila e Áquila, os quais são muito amigos. Versículo 5, saudai meu querido Epêneto, saudai Maria. 7, saudai Andrônico, Júnias, meus parentes, Amplieto, Urbano, Apeles. Olha quantos nomes. Paulo conhecia daquela igreja pessoas nominalmente, ele tinha muito carinho por aquela igreja. Ali ele tinha paz, ali ele se recreava, ali ele tinha momentos agradáveis, ali ele queria ser bênção. Então, era isso que aproximava Paulo da igreja de Roma. Então, no primeiro momento, a gente percebe Paulo indo para Jerusalém. E aqui a gente vê Paulo com alegria, desejando ir para Roma. E aí, irmãos, talvez a pergunta que nos caiba aqui também, essa alegria de Paulo, a saudação, estar, desfrutar, ter o gozo, ser bênção para a igreja. Acho que não cabe a nós pensarmos também, essa alegria, onde nós temos alegria como Paulo tinha na igreja de Roma, essa expectativa. Qual o lugar que nós queremos estar que realmente nos traz alegria? Talvez a gente pense, não, nossa casa. Não, onde eu realmente tenho alegria é quando eu estou em casa, porque ali eu posso ficar no meu quarto, sozinho, vendo as minhas coisas. Será que isso é uma alegria verdadeira? E será que quando nós pensamos em vir à igreja, nós temos também essa plenitude, esse gozo, esse desfrutar? Não, que bom que eu estou indo para a igreja, porque lá na igreja eu tenho essa alegria, eu vou encontrar amigos, eu quero saudar, eu quero abraçar. Será que é essa imagem? Será que é isso que nos traz no coração, a mente, a lembrança, quando nós nos deslocamos para a igreja? E por que Paulo tinha tanta alegria pela igreja? É interessante como cada destino de Paulo tinha uma referência com a Trindade.
Se Paulo queria ir para Jerusalém, é porque é ali onde Deus estava, as autoridades. E aqui, como nós podemos lembrar e perceber a alegria tão grande nas nossas vidas, se não pela presença do Espírito? É o Espírito que nos traz essa grande alegria. Então, Paulo, quando se desloca, quando quer ir para Roma, ele tinha muita vontade de ir a Roma, conhecer aquela igreja, estar junto daquela igreja dos romanos. Então, Paulo fala, eu queria muito, há muito tempo eu quero estar com vocês. Da onde vem essa motivação? Da onde vem essa alegria, essa lembrança dos nomes, esse carinho, se não pela atividade, pela obra do Espírito Santo em nós? Então, cabe a nossa pergunta também. Será que nós temos alegria verdadeira quando nós estamos na igreja, entre os irmãos? Ou será que talvez nós temos tristeza porque vamos encontrar a pessoa assim, aquela pessoa que me olha atravessado, que não conversa muito comigo? Será que na igreja nós temos muito mais pontos de conflitos até dificuldade de relacionamento, ou propriamente realmente esse gozo, essa alegria de estar na presença de Deus? É o Espírito que promove essa paz, essa vontade de estar junto. Então, quando nós percebemos que nos relacionamentos da igreja não há esse desejo, não há esse gozo, não há essa vontade de estar junto, talvez possa ser a falta da orientação do Espírito Santo. O nosso destino não é movido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não nos dá essa paz, essa força, essa alegria. É justamente o Espírito Santo que nos faz igreja. Nós não estamos aqui reunidos talvez por afinidade, proximidade geográfica, ou então por laços familiares, não por um conhecido. Nós somos igreja, porque o Espírito Santo nos faz um. Nós somos corpo de Cristo, família, porque o Espírito Santo opera em nós. O segundo destino de Paulo era Roma. Paulo queria estar ali movido pelo Espírito, porque ali ele ia encontrar alegria e gozo. Mas tem mais um destino que Paulo ia. E Paulo cita duas vezes, no versículo 24 e depois no versículo 28. Paulo ia a Jerusalém, Paulo ia a Roma, mas Paulo queria ir para a Espanha. Duas vezes só que nas cartas paulinas, Paulo cita esse desejo de ir à Espanha, está justamente desse texto. E o que significa, por que Paulo queria ir para a Espanha? Ele ia a Jerusalém como trabalho, ele ia se prestar relatório, prestar conta, servir, ministrar, levar oferta, estava trabalhando. Ele queria ir a Roma porque ali era a igreja, que ele tinha amigos, Espírito Santo, gozo, alegria. Por que ele queria ir para a Espanha? Por que isso era tão forte para Paulo? Porque ele tinha esse desejo de ir para a Espanha. O que significava a Espanha naquele tempo? Espanha era os confins do Império Romano. Era a região mais distante. E Paulo queria ir para a região mais distante. E por quê? Por que era importante para Paulo ir para uma terra tão distante? A gente vai encontrar a resposta dessa motivação de Paulo nos versículos imediatamente anteriores do que nós lemos. Percebam que no versículo 16 de Romanos 15, o que Paulo fala. Eu vou ler o versículo 16 do capítulo 15 de Romanos. Para que eu seja ministro de Cristo, Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo, nas coisas concernentes a Deus. O 18 fala, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavras e obras. Por que era tão importante para Paulo ir à Espanha? Ele queria falar de Cristo. E versículo 19 ele vai falar, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito, de maneira que desde Jerusalém, olha que interessante, Paulo fala que desde Jerusalém, a começar em Jerusalém, ele não fala Antioquia aqui, a começar em Jerusalém e circunvianças, tenho divulgado o Evangelho de Cristo, versículo 19, esforçando-me deste modo, 20, por pregar o Evangelho onde Cristo, não onde Cristo já for anunciado. Por que Paulo queria ir para a Espanha? Paulo queria falar de Jesus nos confins da terra, dos confins do Império Romano. Paulo queria falar de Jesus para pessoas que nunca tinham escutado o Evangelho. Paulo queria ser um missionário no lugar mais distante. Ele não queria edificar sobre fundamento alheio. Paulo tinha essa visão. Não, eu quero pregar onde Cristo não é conhecido. Então, por isso que era tão forte para Paulo ir para a Espanha. Versículos 20 e 21 de Romanos 15 também vai falar que Paulo queria ir onde Cristo não fora anunciado.
Então, será que isso também nos faz perceber? Paulo sonhava ir para a Espanha. O local que nós sonhamos, local de trabalho, local de alegria, o local que nós sonhamos chegar, visitar, será que a nossa motivação, de alguma forma, também é levar a Cristo? Nós queremos ir, não, nós queremos conhecer lugares ou, de alguma forma, queremos também levar o Evangelho, falar de Jesus. Ou será que os nossos destinos são talvez pessoais, destinos particulares? Você viu em alguma revista, viu em algum blog, não, quero conhecer tal lugar. Paulo tinha os lugares muito específicos para onde ele queria. Paulo queria, e cada lugar onde ele se deslocava tinha algum contato com a Trindade, por ordem de Deus, pelo gozo do Espírito, para falar de Jesus. Será que nós temos esse desejo também de evangelizar? Será que no nosso coração talvez isso está um pouco frio? Porque isso é papel talvez do conselho da igreja, dos presbíteros, do pastor, dos missionários, eles que devem pregar. Será que nos falta essa paixão, esse amor por falar por Jesus? Pode ser. Talvez aqueles se sintam mais tímidos. Pastor, mas eu tenho dificuldade de pregar. Mas o teu testemunho prega também. A forma como você se posiciona, a forma como você ora, isso já é um testemunho. Você está comunicando o Evangelho através da sua postura, hoje em dia que é tão difícil para nós. E talvez então, se as pessoas se sintam um pouco travadas, envergonhadas, talvez falta no nosso coração aquela consciência do quanto Jesus fez por nós, do amor dele, do sangue dele derramado por cada um de nós. Então, esse era os destinos de Paulo. Jerusalém, Roma e Espanha. E qual o destino? Qual o seu destino? Qual o destino que você planeja aí? O trabalho, o lugar que você gosta de ir, o lugar que você sonha. Então, eram esses destinos de Paulo. Talvez nós podíamos caminhar até aqui no texto e perceber os destinos, essa motivação. Mas era muito interessante que o texto continua. E Paulo tinha muito claro esse mapa geográfico, onde ele ia. Jerusalém, eu vou a Roma, depois vou para a Espanha. E diante desse quadro, o que Paulo faz? A partir do versículo 39, Paulo já tinha esse mapa, isso já estava muito claro na mente dele. Então, Paulo ora. Ele tinha esses destinos. E Paulo faz uma oração. Repara que a partir do versículo 30 a 33, Paulo está orando sobre esses destinos. E como é essa oração do Paulo? Repara que aqui, Paulo vai fazer 4 pedidos. A partir do versículo 30, Paulo vai dizer, quais são esses 4 pedidos? Diz Paulo, rogo-vos que luteis juntamente comigo. A primeiro pedido de oração, estejam comigo nesses destinos. Preciso de apoio, preciso de companheiros, preciso de colegas. Esses destinos, eu não estou indo isoladamente, não estou indo sozinho. Qual o destino que você quer ir? As pessoas estão indo também. A primeira igreja de Guarulhos esteve lá no Panamá há 6 anos. A primeira igreja de Guarulhos está agindo junto para a Espanha. Afeganistão também, recebendo Afeganistão, né? Uruguai, quantos países estamos juntos? Precisamos dessa união. E o segundo pedido, Paulo pede o seguinte, versículo 31. O segundo pedido dele é para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia. É o segundo pedido de Paulo. O terceiro, também está no versículo 31, que o meu serviço, o meu ministério em Jerusalém, Paulo estava indo para Jerusalém, seja bem aceito pelos santos. Paulo estava pedindo, né, Deus, olha, vamos orar juntos, para que eu chegue em Jerusalém bem, e que o meu ministério, o meu trabalho, seja bem aceito lá. É um pedido de cada um de nós também, né? Ser aceito, chegar bem. E qual o pedido, o quarto pedido de Paulo? O quarto pedido de Paulo está no versículo 32. A fim de que ao visitar, quando chegar em Roma, final do versículo 32, chegue à vossa presença com alegria e possa recrear-me convosco. Então, 4 pedidos. União, vamos lutar juntos, que eu seja livre dos rebeldes na Judéia, que o meu serviço em Jerusalém seja aceito e que eu chegue em Roma com alegria. Paulo tinha os destinos. Paulo ora. Mas qual a resposta dessa oração? Paulo obteve sucesso nessa oração. Como é que Deus respondeu às orações, os pedidos de Paulo? É muito curioso. Onde é que a gente vai perceber as respostas de oração? O livro de Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 21, vai começar a contar como Paulo chega em Jerusalém e como Paulo chega em Roma. A partir dessa parte final do capítulo do livro de Atos, é muito interessante os deslocamentos de Paulo, como ele chega em Jerusalém, como ele é recebido em Jerusalém e depois como ele termina o ministério dele em Roma. Então,
Antes, um pouco antes, ainda em Éfeso, capítulo 21 de Atos, Paulo está se dirigindo a Jerusalém e ali ele encontra em Éfeso, encontra um profeta chamado Ágabo. E quando esse profeta, que só é mencionado ali, ele fala o seguinte com Paulo: Paulo, você vai chegar amarrado em Jerusalém, e lá você vai sofrer. E os companheiros de Paulo ali, eles até comentam: Paulo, é melhor você não ir a Jerusalém. Olha, se vai acontecer isso, eles tentaram dissuadir Paulo de ir para Jerusalém, mas Paulo tinha a segurança, a certeza: eu preciso ir a Jerusalém. Então, e quando Paulo chega em Jerusalém, é muito interessante. Paulo chega em Jerusalém, ele é recebido pela igreja, mas logo em seguida ele é preso. Ele vai ser açoitado e vai ser levado em julgamento. Então, quando a gente percebe, quando a gente olha para os pedidos, aqui a oração de Paulo, Paulo pede, né, a união, Paulo pede para ser livre dos rebeldes da Judéia. Paulo estava em direção aonde? Jerusalém. Jerusalém era o centro religioso, era onde estava o templo, é onde Paulo ia encontrar-se em direção a Deus, porque Deus estava ali na cabeça deles, na mente deles. Né? E Paulo é livre dos rebeldes? Não. Essa resposta de oração de Paulo foi um não. Paulo não foi libertado dos rebeldes. Paulo sofreu, chegou lá preso. E mais, qual o terceiro pedido, né? O terceiro pedido de Paulo, que o serviço dele fosse bem aceito em Jerusalém. Essa resposta, dizem os estudiosos, como é que a gente pode concluir essa resposta à oração de Paulo? É um sim e não. Paulo é recebido com alegria, mas logo depois ele sofre a prisão. Isso a gente vai ver quando Paulo chega em Jerusalém. Ele recebe muito carinho da igreja, mas logo depois ele é preso. E qual o último pedido de Paulo? Versículo 32. Paulo queria chegar em Roma como? Alegre. Eu quero chegar com alegria em Roma. Qual a resposta dessa oração? Como é que Paulo chega em Roma? Chega com alegria? Paulo chega preso em Roma. É interessante, né? Paulo tinha de uma forma muito clara os pedidos dele, os destinos dele. E Paulo ora por isso. E qual a aplicação? O que nós podemos aprender desse texto, dessa resposta de oração? Paulo estava indo em direção a Deus em Jerusalém. E ele pediu para ser liberto de sofrimento, mas Paulo não é liberto desse sofrimento. Então, pode ser que nós tenhamos nossos destinos muito claros. Estamos caminhando, queremos Deus, buscamos Deus, temos orado por Deus, por libertação, por alegria, por força, mas pode ser que essa resposta não venha. Talvez alguns de nós tenhamos dificuldades para enfrentar as dificuldades, as lutas, os desafios. Irmãos, me permitam, com todo carinho, fazer um parênteses aqui. Estamos em casa aqui, igreja muito querida. Os primeiros 3 anos no Panamá foram muito árduos para nós lá. E nós realmente chegávamos a pensar, não que, de alguma forma, não é, a gente tem que continuar no Panamá, não, nós não queríamos sair do Panamá, porque a gente sabia que Deus ia concluir uma obra ali, como fez, mas foram anos difíceis. Os 3 primeiros anos, mas depois aprova o Senhor, sabe, fazer com que a igreja nascesse ali. E novos missionários estão ali. Mas enfrentamos dificuldades, sim. E Paulo chega com sofrimento em Roma, né? O serviço dele não é bem aceito, mas é só assim, termina em sofrimento. É assim que nós vemos o final da vida de Paulo. Quando nós vamos ao finalzinho vamos abrir, se vocês puderem também, Atos dos Apóstolos, capítulo 28. É muito interessante, porque Paulo não tem a resposta das orações, dos pedidos de oração que ele fez. Mas, quando finalmente Paulo chega em Roma, Paulo sofre julgamento, e depois, quando ele chega em Roma, é muito curioso que os versículos 21 e 22 vão dizer que Paulo estava lá em Roma, mas que não tinha chegado, os acusadores de Paulo não chegaram até Roma. É muito interessante, que versículo 21 e 22 vai dizer, nós não recebemos, Atos 28 e 21, nós não recebemos da Judéia nenhuma carta que te dissesse a respeito. Que isso? Acusações. Também não veio qualquer dos irmãos que nos anunciasse ou dissessem de ti mal algum. Paulo passou por muito sofrimento, mas quando ele chega a Roma, onde estão os acusadores?
Onde está a carta que condena Paulo? Paulo passou por sofrimento, mas no final, quando chega a Roma, não tem acusação, não tem a dificuldade. Interessante, né? Paulo não tinha sido liberto daqueles rebeldes na chegada a Jerusalém, mas quando ele chega em Roma, ele encontra paz. Sim, ele estava preso, mas não sofre acusação, não sofre prejuízo físico. É muito interessante. Quando chega lá, então Paulo começa a pregar. A partir do versículo 22, vai dizer, nós queríamos te ouvir. E Paulo, então, termina o ministério dele, segundo Atos, Paulo pregando, ensinando. Repara os 2 últimos versículos do livro de Atos. Por 2 anos permaneceu Paulo onde? Na sua própria casa, que ele alugou, ele recebia todos que o procuravam, pregando o reino, com intrepidez, sem impedimento. Interessante. Tem sofrimento? Tem. Mas lá na frente, talvez a gente não possa perceber agora. Estamos passando por dificuldades, sabemos para onde tem que ir, oramos, clamamos a Deus, estamos juntos, mas vem dificuldade, vem a luta, vem o problema de saúde, vem alguma dificuldade no emprego, no relacionamento, mas Deus talvez não respondeu naquele momento, mas lá no final não tinha acusação. Lá no final, Paulo não teve impedimento. Então, ele está em Roma, pregando o Evangelho, recebendo na própria casa. Ele não tinha aquela liberdade, mas ele tinha, com intrepidez, ele pregava a palavra de Deus em Roma. Mas faltou um local, que nós falamos aqui, que nós não falamos mais. E a Espanha? Paulo foi à Espanha ou não foi à Espanha? Não há mais qualquer menção aqui. Paulo foi a Jerusalém, Paulo foi a Roma e Espanha. Será que Paulo foi à Espanha? Cacá. Paulo, nós não temos relatos bíblicos de que Paulo foi à Espanha, mas, por fontes fora da Bíblia, a segunda epístola, é um texto que não está nas Escrituras, né? A primeira epístola de Clemente, um dos pais da igreja, ele cita, ele diz, no capítulo 5, 6 e 7, ele diz que essa carta é de 95 depois de Cristo, ele afirma que Paulo chegou aos limites do Ocidente. Interessante. O que isso nos ensina também? Pode ser que aquele lugar que você sonha, aquele lugar que você planeja ir, que você tem mais desejo, que você ora, eu queria tanto ir para esse local. Pode ser que Deus não permita que você chegue lá, mas pode ser que Deus, sim, tenha um propósito da sua vida naquele local. Então, aquilo que você está mais ansiando, você tem orado, você não tem visto resposta, você tem sofrido, tem clamado, tem visto apenas oposição, pode ser que lá na frente Deus tem algo reservado para cada um de nós, porque Deus se revela a cada um de nós. Então, os nossos destinos, será que os nossos destinos estão atrelados, estão vinculados à Trindade? Será que é para onde nós vamos? Nós temos, de alguma forma, no coração o desejo de servir a Deus, de ofertar a Deus? Será que nós somos guiados pelo Espírito Santo para ter alegria, para ter o gozo, para ter o prazer? Será que nós estamos sendo guiados também àquele lugar que a gente sonha, para pregar o Evangelho, para falar de Jesus? Será que nós temos orado e não temos visto resposta? Lá no final, Paulo teve as respostas. Lá no final, nós também teremos a resposta. Porque um dia nós vamos estar junto com Ele, lá na glória. Porque somos filhos dEle, e Deus quer o melhor para nós. Que Deus nos abençoe. Que nos nossos destinos, nas nossas dificuldades, a gente lembre e que a nossa motivação seja sempre, de alguma forma, estar em contato com a Trindade. Deus, Espírito Santo e Jesus. Que essa seja a nossa motivação nos nossos deslocamentos. Daqui a pouco vamos sair. Deus vai nos levar. Vai para um lugar de paz, um lugar de alegria, um lugar de gozo. E o lugar onde nós queremos ir, Deus vai colocar no nosso coração. Deus vai plantar, onde podemos servir e falar de Jesus. Que Deus nos abençoe. E nós vamos justamente celebrar, agora essa noite, primeiro domingo do mês, celebrar